Oi, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Letícia, do Ateliê da Lê Camargo. Sejam todas bem-vindas aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês um projeto de um porta-panetone, que é o queridinho do momento, que tá pela internet, e eu me inspirei na artesã Denise Pimenta, tá? Esse porta-panetone, que é a carinha do Papai Noel, ele é um cestinho. A alcinha dele é a touca, daí tem esses apetrechos, o pompom, uma tagzinha em tecido, tá? Eu fiz pinturinha de tecido aqui no rostinho dele, mas vocês, quem não pinta, pode fazer com botãozinho, fuxiquinho ou aplicado mesmo, tá? Então eu vou passar para vocês a aula agora. Espero que seja uma aula divertida e que todas gostem. Esse daqui eu que fiz o molde, né? Não é o molde da artesã que eu mencionei o nome, da Denise, né? É todo com medidas minhas, tá? E o jeito das aplicações também é diferenciado, tá? Eu fiz quiltado, o bigode é diferente, a pinturinha, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o bigode e a barba, tá? Daí tem o molde, né, que eu vou riscar num pedacinho do tecido, né, e vou quiltar esse pedacinho sobre a manta, sem o forro, tá? Vou riscar aqui o molde em cima desse tecidinho, vou quiltar ele, tá? Fazendo traços aleatórios, assim, tá? Só pra dar um efeito. A mesma coisa a barba, ó, tá? São idas e vindas, assim, só pra ficar um efeito legal, ó. O bigode também. Eu comecei aqui no centro, fui, voltei, tá? Só pra dar um efeito diferente, não ficar uma barba lisa, nem um bigode liso, tá bom?
Agora eu vou colocar o bigode aqui em cima. Eu vou riscar, é do lado do avesso que tá a manta, ó, tá? Bem em cima do que já tá quiltado, já tá marcadinho, né? Vou colocar, vou riscar e eu vou colocar o tecido do forro aqui direito com direito. Vou costurar em toda a volta, deixando um pedacinho aqui de abertura pra gente poder desvirar. É só uma beiradinha pra gente poder desvirar, ó, um pedacinho de nada, deve 2 dedinhos, tá? Pra gente poder desvirar e depois a gente fecha com pontinhos invisíveis, tá? E aqui na barba, eu já vou refilar esse pedacinho que tá sobrando aqui, ó. Eu vou riscar ela, vou tirar fora o que tá sobrando. E eu já vou colocar a parte da carinha aqui, ó. Vou recortar aqui e vou pôr aqui. Pode ser feito caseado ou só uma costura que nem eu fiz. Eu não fiz caseado, eu passei só uma costura, tá? Com o pé do quilt ou com o pé normal de costura reta, tanto faz, tá? Depois que eu fizer a carinha aqui em cima costurada, daí sim eu vou pintar o rostinho ou vocês vão colocar botãozinho no olhinho, tá? Agora eu vou fazer e vocês vão ver como é que eu faço toda essa parte da carinha do Papai Noel. Agora eu vou fechar com pontinhos invisíveis aqui onde que ficou aberto, uns pontinhos à mão mesmo. E aqui no meio eu vou fazer um alinhavo grande que é pra ele ficar franzidinho, tá?
Agora a pintura da carinha do Papai Noel, tá? Depois que eu fiz aqui, né, costurei o formato da carinha dele, que o bigode também já tá pronto, eu coloco ele aqui em cima só pra eu ter ideia da onde que eu vou costurar, onde que eu vou fazer o desenho da boquinha, né? O desenho da boquinha, dos olhinhos e do nariz, tá? Então, eu posiciono o bigode aqui em cima, eu pego aquela caneta que apaga e a gente faz um risquinho aqui, ó. Desenho o bigode aqui em cima, tá? Só pra gente ter noção da onde que a gente vai fazer o restinho dos detalhes. Ó, fiz ali, tá? Então, o nariz aqui, né? Ó, não tem problema que ele fique pra dentro um pouquinho do bigode, tá? O nariz ali. Os olhinhos, eu também recortei pra eu fazer um sombreado na volta dele, né? Então, onde que eu quero que fique os olhinhos? Mais perto do nariz, mais longe, daí agora que eu vou posicionar, ó. Eles mais deitadinhos, né? Assim, mais deitados, tá? Eu vou riscar aqui só pra vocês verem, porque daí eu vou passar, eu vou fazer isso aqui com o pincel, na verdade. Ó, o outro aqui, tá? Assim, e a boquinha, um desenho de boquinha aqui, ó. Vai ficar assim, o desenho da carinha. Vocês podem printar a tela para vocês verem como é que eu fiz, ó, tá? Eu agora vou com a tinta caramelo, tinta de tecido, e vou fazer assim, ó, vou colocar o molde do olhinho aqui e vou fazer uns movimentos circulares com o pincel só sujo de tinta caramelo, tá? Aqui na volta, depois eu pego o mesmo molde, viro pro outro lado, coloco aqui e faço com o pincel sujo de tinta caramelo aqui na outra volta, tá? Vou fazer aqui nesse meio do nariz, com a tinta caramelo, vou fazer aqui na lateral do rostinho, na outra lateral, aqui embaixo da boca, tá? E depois eu vou fazer com essa tinta caramelo, ó, em toda a volta da barba, ó, tá? Ó, é o que dá o tonzinho dourado dele, tá? Eu passei uma sujeirinha da tinta caramelo em toda a volta, ó, tá bom? Na parte de cima e na parte de baixo, tá sujinho de caramelo. E a mesma coisa com a mesma cor, caramelo, eu sujei o contorno do bigode, ó. Ele não tá bem branquinho. Quer ver a diferença de um pro outro? Ó a diferença. Esse aqui tá bem branquinho, né? Porque eu não fiz ainda. E esse aqui tá sujinho, parece que ficou um tom dourado, tá? Ó, a diferença, tá? Dá toda uma diferença na carinha do Papai Noel, esse sombreado com a tinta caramelo, tá? Ó, olha aqui na lateral, viu a diferença? Então, agora a gente vai fazer. São poucas tintas que a gente usa. Esse aqui é o rosa chá, que eu faço movimentos circulares e pinto a bochecha, tá? Rosa chá, o caramelo para sombra, o vermelho para esse pedacinho aqui da boca, o preto e o branco. São essas cores, eu vou deixar na lista do molde ali, tá? Quais as cores que a gente usa, mas são poucas. Rosa chá, caramelo, preto, branco e o vermelho da boca. Aqui dentro do olho, vocês já podem fazer um risco aqui, ó, tá? Que é essa parte branca da preta, tá?
Então, vocês vêm ali em cima e fazem um risco ali. Ó, que é pra vocês saberem onde é que vocês vão pintar, tá? Não tem nada de segredo isso aqui, a única coisa que faz a diferença é o sombreado ali na volta do olhinho e aqui que a gente vai fazer. Daí vocês me seguem aí, tá? Que eu vou fazer a pinturinha e vai ficar bem legal. Eu vou usar esses pincéis aqui, eles são bem simplesinho, ó. Esse aqui é o já tá bem apagadinho aqui, não dá pra ver. É o Condor 4566 e esse aqui 4568, tá? São os pincéisinhos que eu vou usar. E esse meu aqui já tá bem velho e gasto, olha. Mas eu adoro ele quando eu vou finalizar as beiradinhas aqui. Ele ajuda bastante ali onde que eu vou fazer a boquinha do Papai Noel, ele também ajuda. Esse aqui é o 815-2 da Tigre, tá? Então, eu vou usar primeiro esse aqui, que é o número 6, tá? Vou pegar essa minha tinta aqui, amarelo ocre, que é o que eu fiz o sombreado. É quase um caramelo, tá? Amarelo ocre, essa aqui. Daí, eu vou fazer os sombreados e vocês vão acompanhando aí como é que eu fiz, tá bom?
Eu fiz assim, daí espera secar ou seca com o secador de cabelo, tá? Tem que ficar bem sequinho agora pro próximo passo, que eu vou fazer os contornos com a caneta. Essa aqui é uma caneta permanente, marcador para reto projetor, tinta permanente. Ela tem a ponta dela fininha, ou vocês podem usar aquele pincel número 0 fininho com a tinta preta e fazer os contornos. Isso aqui é bem mais prático, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e depois eu vou fazer... Depois eu vou fazer essas bolinhas brancas aqui, a sobrancelha, tá? Agora, eu vou fazer essa sombrinha branca aqui também, mas aí a tinta preta tem que estar bem sequinha. Aqui também tem uma sombrinha, ó, tá? Na boca dele uma sombrinha branca, mas a tinta tem que estar seca. Então, vocês esperem secar ou pega o secador de cabelo e passa ali até ficar bem sequinha a tinta, tá? Depois de pintado e vocês têm a certeza que tá seca a tinta, que vocês secaram com o secador e que ela não vai borrar nada, a gente pode pôr aqui, posicionar o bigode no lugar e pregar ele aqui com a linha, tá? Vamos costurar, dar uns pontinhos que atravessa aqui para esse outro lado aqui, tá? E depois de pregado aqui, pode dar uns pontinhos aqui, ó, que nem eu fiz, eu dei um pontinho ali, eu dei um pontinho aqui, só pra firmar e não aparecer a parte de baixo que a gente pintou, tá? Então, recapitulando, eu cortei a base branca aqui com o molde que eu usei uma linha dourada da Lumina, aquelas que é de bordar a máquina, mas vocês podem usar a linha branca mesmo, que vai ficar bem bonito com a linha branca, tá? Eu usei dourado porque eu tenho ela já e sempre faço minhas peças de Natal com a linha dourada, tá? Mas pode ser com a linha branca sem problema. Depois de quiltado, eu fiz a parte do rostinho, pode ser feito com caseado, à mão ou na máquina, mas eu só passei umas costuras reta mesmo, tá? Essa não é uma peça que vai ficar lavando para ficar desfiando, né? É uma peça delicada, trabalho todo à mão, não, né? Pode ser assim mesmo, mas se vocês preferirem se sentirem melhor, pode ser o caseado, tá? Depois sim a gente risca ali e pinta o rostinho. Se vocês não quiserem fazer a pintura, não se sentiram segura que não vai ficar bom, porque vocês não sabem pintar, essa parte do nariz aqui, vocês podem fazer um fuxiquinho desse mesmo tamanho aqui da bolinha desse enfeite, que é 6 centímetros esse círculo aqui.
faz um fuxiquinho a cor da pele, do mesmo tecido pele que vocês usarem aqui na carinha. Daí, né, posiciona aqui o bigode e costura aqui o fuxico. E 2 botãozinho preto ali no lugar do olho, tá? A sobrancelha eu fiz um risco aleatório, tá? Não tem muito segredo, só peguei a caneta e fiz assim com uma tremidinha, tá? É isso. Agora, depois de seca a tinta, eu vou costurar aqui o bigode e depois eu vou pôr o forro direito com direito e vou costurar só nessa parte aqui de baixo. Vou deixar as laterais e a parte de cima aberto, tá? Vou costurar só nessa parte aqui de baixo, tá bom? Vou pregar agora o bigode, então, aqui no lugar certo. Vou dar uns pontinhos aqui, tá? Pra ele não ficar mostrando essa parte aqui de baixo toda, tá? E é isso. Eu cortei a parte de fora do cesto, que é essa daqui, conforme as medidas que eu vou passar, né? O fundo do cesto. E agora eu vou fazer umas costuras aqui na linha dourada, tá? Vocês podem usar conforme o tecido de vocês. Se vocês quiserem usar um vermelho, porque o tecido é vermelho, o verde, porque o tecido é verde, tá? Fica à vontade. Vou fazer umas costuras aqui, pode quiltar ou fazer matelacê. Nesse aqui eu vou fazer um matelacê, tá? Eu vou riscar assim com giz que apaga, ó, fazer em distância de 5 em 5 centímetros, só para prender bem o tecido
na manta. Ainda não coloquei o forro, tá? Tá só a parte de fora e a manta. Já fiz o matelassê e eu passei para tirar os riscos do giz, tá? Passei com ferro quente. Tanto na parte da volta do cesto, no corpo, quanto na parte de baixo, fundo do cesto, tá? Agora a gente vai posicionar a carinha do Papai Noel aqui, contando a margem de costura aqui de baixo, ó, tem que cuidar, tá? Então, ele fica um pouquinho acima. Tem que ficar alinhadinho essa extremidade com essa, tá? A gente alinha aqui, alfineta. Antes de prender nas laterais ali. Porque agora a gente vai ver a circunferência, se tá dando certinho pra essa volta aqui, tá? Se não vai sobrar nada, se tem que cortar ou não, se tá justa... Está justinho ali a parte, tá? Assim, vai ficar assim. E a gente vai pegar agora essa parte de baixo e a gente vai marcar os meios aqui, ó. Vamos deixar tudo marcadinho. O meio aqui em cima também. Dá um piquezinho pequeno, tá? Tá marcado meio embaixo, meio em cima. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer com o fundo do cesto, tá? Vamos marcar os meios. Dá um piquezinho aqui. Dá um piquezinho aqui. Daí, esse com esse a gente junta ali, ó. Pra achar o outro meio, tá? Então, vou marcar os 4 cantos alinhados no meio. Ó, todos. Tá? Todos marcadinhos no meio. Agora, a gente junta aqui, ó, meio com meio, tá? E a gente coloca um clipezinho ou um alfinete, a gente vai fazer toda a volta aqui, pra ver se tá sobrando dessa parte aqui, ó. Tá? Sobrou toda essa partezinha aqui, ó,
eu vou cortar fora, mas eu vou deixar só a margem de costura, né? Que é um pé de máquina. Então, se vocês forem fazer na industrial, é aquele pezinho, né? Que é a metade do pé da doméstica. A doméstica é 0,75, da industrial é a metade. Então, a gente marca aqui assim, ó, o que que é a margem de costura, né? Vai dar aqui, ó. Ó, vou cortar aqui assim e vou cortar aqui assim, tá? Deixa eu... tem que ser dos dois lados, cortar. Deixa eu endireitar aqui pra cortar igual dos dois lados. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso. Ó, eu vou cortar dos dois lados, daí vai ficar bem justinho o corpo no fundo do cesto, tá? Pra não ficar nada empapuçado depois quando a gente for costurar. Então, aqui, ó, a gente vai cortar, vai marcar aqui onde que é o pé de máquina, ele termina aqui, ó, e a gente vai cortar aqui assim, tá? Tanto de um lado quanto do outro, né? Termina num, corta o outro, tá? Daí, quando costurar, vai ficar bem certinho, tá? A gente vai costurar aqui assim, ó, né? Eu vou cortar aqui, daí tem um pé de máquina, eu vou costurar aqui, tá bom? Ó, dá bem certinho, daí na hora que pregar, vai ficar ali assim, ó, tá? Eu vou marcar aqui pra eu saber onde é que eu vou cortar certinho, desse lado e depois desse outro lado aqui, pra não ficar torto, tá? É isso que vai fazer ficar exatamente fechadinho. Quando a gente costurar, não vai ficar aquela coisa empapuçada aqui embaixo, que a gente teve que sobrepor o tecido, né? Esse daqui em cima desse, ou vice-versa. Ele vai abraçar toda a circunferência bem certinho, porque a gente fez essa medição ali de ajuste antes de costurar, tá? Agora, eu corto esse pedacinho, tá? E depois a gente vai montar todo o fundo ali de novo. Eu fecho aqui, né? Eu vou cortar aqui onde que eu risquei esse pedaço. E eu vou passar uma costurinha de segurança, que é pra prender ali a barba do Papai Noel, tá? Vou alinhar ela bem, já fecho toda a lateral. Ó, antes de eu fechar, eu olho se ela aqui tá se encontrando certinho, ó. Ela tem que estar igual aqui na altura dessa parte e aqui. Tá igualzinho ali a medida dela, ó, tá? Aqui atrás, ó, ela tem que se encontrar. Não tem que ficar disparelho mais pra baixo um e o outro mais pra cima, tá? Aqui nessa emenda. Ó, eu vou costurar agora, porque ela já tá alinhadinha ali, tá? Ó, tá certinho. Eu vou fechar aqui direito com direito e vou passar uma costurinha de um pé de máquina, que foi a margem ali, ó, que vai dar certinho o fechamento aqui no fundo, tá bom? Eu costurei e agora eu vou de novo fazer aquilo lá, pegar os meios e colocar ali, ó, meio com meio. Aqui também, ó, meio com meio, tá? Vamos ver se tá certinho as metades ali. Ó, a gente puxa aqui, olha, ó, tá? Puxa a parte da costura com a outra ponta ali. Ó, tá meio com meio, tá? Então, se tá marcadinho certo, agora sim eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui a parte de baixo do cesto. Primeiro nas duas pontas do meio.
né? E vou fechar toda a voltinha com esses clipezinhos. Se vocês não têm clipes, coloquem uns alfinetes, tá? Uma segurinha assim toda a volta, pra ficar bem abraçadinho quando a gente passar a costura. Ó, fechou perfeitamente, não ficou nem um morrinho levantado, nem nada. Ficou exatamente do tamanho que tinha que ficar, tá? Ó. Agora eu vou ali na máquina com a peça deitada assim, tá? Vou começar aqui pela emenda, a costura, ó. Vou colocar lá pra baixo e vou dar um retrocesso aqui. E vou costurar em toda a volta com ela deitada assim, tá? Começo na emenda essa aqui, ó. Coloco ela pra baixo ali, bem onde posiciona onde que tá a agulha. E costuro ali. Começo dali daquela parte, tá? Da parte de trás do cestinho. Daí, depois de fechado, a gente desvira ela. E a gente vai fazer o forro depois. Mesmo processo que eu fiz com a parte de fora do corpinho, agora eu vou fazer com o forro, tá? Eu tô usando um tecido verde, natalino também, eu cortei a volta do corpo e o fundo, tá? Medi certinho no tamanho, fechei aqui, né? E coloquei de novo os clipezinhos aqui pra agora eu costurar em toda a circunferência, tá bom? Agora vamos para a touca, tá? Peguei o tecido da parte de fora da cesta, do forro da cesta e a manta, tá? Ó, é o tecido de fora da cesta e o tecido de dentro da cesta, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Ó, a mesma parte de fora da touca é a parte de fora do cesto. E a parte de dentro da touca é a parte de dentro da cesta, tá? Então, nesse aqui é a mesma coisa, a parte de fora da cesta é a parte de dentro. Daí, tem um molde, coloquei, risquei, né? Tecido principal, forro e a manta. Eu vou fazer uma costura no risco esse que eu fiz, bem em cima dessa linha que eu risquei, né? Deixando essa parte aqui aberta, tá? Então, eu começo aqui, faço toda a volta e termino aqui, com retrocesso aqui e aqui, tá? Depois eu desviro.
Agora com o forro assim do avesso, né, eu vou colocar ele aqui dentro do cesto, tá? Então, na hora que vocês olharem aqui dentro, o direito vai estar assim aparecendo, né? Vou marcar, colocar aqui, ó, costura com costura, né? Abro aqui a costura do forro com a costura do corpo do cesto e coloco um grampinho ali para segurar. E o meio do cesto aqui, onde eu tinha marcado, eu coloco o meio do meu forro também, ó. Coloco meio com meio, tá? Coloco um grampinho. E assim eu posso prender a circunferência dele aqui em toda a volta do forrinho, tá? Porque a gente vai finalizar ele com viés, tá? Ó, a gente pode pôr aqui toda a volta, fazer a costurinha aqui, porque o viés é a bordinha do gorro do Papai Noel, tá? Se não tivesse essa bordinha do gorro, eu poderia costurar o forro direto aqui e fazer o acabamento sem viés. Mas como tem a bordinha do gorro, que é o viés, a gente vai fazer assim, tá? E agora também já dá pra eu colocar o gorro aqui, ó. Tá? Coloquei ali o forro, o direito virado pro lado de fora, né? Centralizei ele com as costuras e o meio e prendi com os grampinhos. Depois disso, vamos colocar aqui o gorro, tá? É só uma costurinha de segurança mesmo no gorro também, porque depois vai vir o viés, né? Vamos fazer assim. O viés vai prender toda a volta. Vamos ver. Vocês coloquem onde vocês acham que vai ficar bom o chapéuzinho dele, ó, tá? Se quiser que comece mais ali e termine aqui, mais perto ali, daí conforme o gosto vocês vão posicionar, né, essa parte aqui, ó. Não pode ser muito na frente do rosto dele, tem que ser mais aqui pro lado, ó, tá? Então, vamos pôr aqui, colocar ali, ó, uns 2 dedos depois que termina a carinha dele, que termina, ó, 2 dedos, tá? Daí eu prendo a primeira ponta dele e as outras, o restante do gorro até o final, onde ele for ali, tá? Isso. A gente vai passar só uma costurinha de segurança agora, porque depois tem o viés. É só pra isso aqui tudo não sair do lugar, tá? Ó, vai ficar assim. Daí depois o outro lado a gente vai prender aqui, ó, com o pompom, tá? Ó, a gente prende do lado de cada e pode ser mais pra cá, onde vocês acharem que fica mais bonitinho, tá? Eu vou passar a costurinha de segurança, então. Vou colocar esse gorro ali pra dentro e vou costurar aqui, ó, pelo lado de dentro do cestinho, tá? Vou passar a costurinha aqui pelo lado de dentro. Agora a parte do viés, tá? Tem a medida ali no molde, né? A gente vai cortar ele. Eu até engomei ele pra ele ficar mais firmezinho e na hora de eu costurar ele não ficar aquela coisa que vai ficando
torto, enviesado, sabe? Então, se eu deixar ele engomado, ele não vai ficar se atravessando todo, não vai ficar todo enviesado ali, tá? Eu passei ele, né? E uma das pontas eu dobrei, ó, passei dobradinho, tá? Porque daí agora aqui eu vou costurar ele aqui dentro e quando eu desvirar, a minha pontinha já tá dobrada para eu costurar ali em cima, ó, tá? Entendeu? Eu vou costurar de um lado, tá sem dobrar, né? Deixa eu pôr um grampinho aqui para vocês entenderem. E daí, quando eu desvirar, o alfinete é melhor. Vou costurar pelo lado de dentro, pelo avesso do viés, vou virar para lá e quando eu arrebatar a costura do lado de cá, ele já tá dobradinho, ó. Eu não preciso tá dobrando e me preocupando com a beiradinha dele, que já tá todo dobradinho. Eu só vou vir aqui e vou finalizando, entendeu? É isso que a gente vai fazer. O outro eu fiz com aquele tecido de carneirinho, ovelhinha que fala, mas eu só tinha um restinho dele. E eu fui costurando aqui, finalizando e colocando o plumante dentro. Costurava um pouquinho e colocava plumante dentro. Daí ele ficou todo fofinho. Ó. Tá? Dá pra vocês fazerem a mesma coisa. Eu costurei aqui e virei pro outro lado, só que eu fui fazendo na mão, daí eu não fiz na máquina. Fui fazendo pontinhos invisíveis, fazia um pedaço assim e colocava plumante. Fazia outro pedaço, colocava plumante. Pra ele ficar alto assim, ó, tá? Agora, como eu não tenho mais desse peleguinho aqui, né, que parece o carneirinho aquele, a gente vai fazer com tecido mesmo, tá? Então, eu começo agora pelo lado de dentro do cesto, na parte de trás, onde tem a costura. Eu vou posicionar um dos lados dele, né? Vou dobrar. Aqui assim, eu vou deixar uma dobrinha pra cima aqui de mais ou menos 1 centímetro. E vou fazer toda a volta com um pé de máquina, tá? Tem que cobrir essa costurinha de segurança que a gente fez antes, tá? Vou fazer toda a volta ali. E depois a gente vai virar, vai passar bem ele, para depois concluir a costura aqui desse outro lado. Nós vamos pegar agora o nosso viés, a ponta dele aqui onde que termina a barba do Papai Noel, ó. Ou onde inicia, tanto faz, aqui, ó. Tem que cobrir, é o acabamento, tá? Daí a gente vai colocar alfinete. E eu vou vindo e vou cobrindo ali, ó, tá? Vai ficar sobrando aqui, ó, tecido, mas não tem problema que depois a gente vai pôr uma manta ali dentro pra ficar fofinho, tá? Ó. Eu vou cobrir toda a parte do final aqui, ó, essas costuras, essas imperfeições, o viés vai tampar tudo, tá? Então, vocês puxem e alfinetem, tá? Ó, final da barba ali, aqui, ó, vamos só cobrir essa costura ali, tá?
espero que vocês estejam entendendo e estejam gostando da aula, tá? Eu não assisti nenhuma aula desse porta-panetone, eu só vi a foto dele na internet e eu acabei fazendo o molde do meu jeito e ensinando a aula do meu jeito, tá? Como eu falei, a inspiração de uma outra artesã. Todo alfinetado, ó. Agora eu vou costurar toda a volta, bem na beiradinha aqui, tá? Se vocês, dependendo da cor do tecido que vocês vão usar aqui no viés, é a linha, tá? Eu usei um tecido xadrez vermelho e verde para compor com o vermelho e o verde aqui, né? Pra ficar bonitinho, mas vocês podem fazer até com o branco, que é a bordinha, né? Da touca do Papai Noel, ou se tiver aquele da ovelhinha, vocês podem usar o da ovelhinha aqui. Eu não quis usar o branco para não ficar igual o da barba, tá? Mas daí eu fiz esse xadrez aqui, eu fiz o da ovelhinha. Vocês podem usar o que vocês têm em casa, tá? Agora, então, a gente vai costurar aqui, ó. Só não vamos fechar aqui, porque eu vou passar com uma manta aqui dentro ainda, pra ficar fofinho, tá? Depois a gente faz acabamento com a mão ali. Agora eu peguei um pedaço de manta, que também vai estar ali no molde, o tamanho certinho dela, tá? Eu peguei aquele espaçador de elástico, ó. Ou pode ser aquelas joaninhas, sabe? Que a gente coloca e fecha ali na cabeça a ponta. Como ficou abertinho aqui, ó, a vala, né? Eu vou passar com o passador de elástico essa manta aqui dentro pra ficar fofinho, tá? É só mais uma ideia para ficar mais um charme. Pode ser plumante também, tá? Daí vocês vão colocando o plumante e empurrando ele com um palito, uma agulha, alguma coisa. Vai sair aqui na outra ponta, daí eu puxo. Deu uma leve fofurinha aqui, não foi muita coisa, tá? Agora eu tiro aqui. Mais uma empurradinha.
E aqui a gente fecha com pontinhos na mão invisível. Essa parte toda aqui, se vocês quiserem fazer com um pontinho invisível, também não tem problema, tá? Quem consegue fazer na máquina, que tem mais habilidade, faz. E quem gosta dos pontinhos invisíveis pode fazer aqui, daí não fica aparecendo a costura. Eu fiz com a linha dourada, daí não ficou feio, ó, tá? Mas vocês podem fazer com pontinhos invisíveis que vai ficar lindo. Agora eu só vou fechar aqui e a gente vai fazer o pompom aqui pro outro lado, tá? Eu vou fazer o pompom, é um fuxico, né, grande, que a gente enche de plumante. Eu vou fazer do mesmo xadrez da beiradinha aqui, tá? Pra ficar combinando com o xadrez, o pompom. Tá? E tá quase pronto o nosso porta-panetone. Falta só os detalhezinhos dos adereços agora. Preguei a alça, que assim nem precisava ter costurado com pontinho invisível, mas eu fiz pra ficar uma coisa mais forte quando pegar aqui, não correr o risco de aqui descosturar e se soltar, tá? Agora, o que que falta a gente fazer? Esses enfeitezinhos aqui, tá? Eu vou riscar o tecido com o molde que eu tenho ali, né? Vou riscar, vou costurar. Isso aqui são fuxiquinhos também. Eu vou cortar ali no tamanho que é. E daí terminou. Ah, e falta a tagzinha também, tá? Vamos fazer a tag. Daí terminou o nosso porta-panetone.
a tag. É o biscoito, aquele Ginger, né? O desenhinho. Então, eu vou passar no termocolante. Vou copiar aqui, vou passar depois com ferro nesse aqui, vou recortar para aplicar aqui, tá? Nesse que vai ser a tag, tá bom? Agora a gente só pega a tagzinha aqui e dá umas voltas. Vou dar uma fofadinha aqui nesse... aqui no gorro. A outra tag eu fiz com ilhosa aqui, ó, porque eu tenho o balancinho e a matriz do ilhós, tá? Ó. Vocês podem fazer se tiver, em vez de colocar o cordãozinho por dentro, igual eu fiz esse, tá? E essa aqui, essas estrelinhas aqui, eu fiz com aquele stencil, que é o molde vazado, que tem daí a mesma tinta ocre, que eu fiz essa sombra aqui, eu fiz essas estrelas ali, tá? Então, agora tá pronto. Espero que vocês tenham gostado, ó. As medidas vão tudo no molde, tá? Eu vou deixar na descrição aqui embaixo como vocês podem adquirir o molde para vocês entrarem em contato comigo para quem tiver interesse, tá bom? Aqui estão os dois. Aqui esse outro, tá? Daí,
Vocês podem elaborar conforme a criatividade de vocês e se aperfeiçoando. Quem não consegue pintar pode fazer o fuxiquinho aqui conforme eu disse, colocar botãozinho em vez de pintar o olho, tá? Mas só de fazer quiltar da barba e o bigode assim já dá toda uma diferença no trabalho, tá? Olha esse aqui que lindo, foi o que a gente fez agora, foi esse aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E compartilhe aí, indique as amigas, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigada, boa semana.